Depois que chegou, eu não lembro muito bem, mas o pastor Chimizo nos acolheu, né? E falou que aqui no Brasil tem um pássaro chamado bem-te-vi, essas coisas que eu lembro, né? Mas meu pai foi logo de encontro com o pastor Nishizumi, que já estava aqui também, e já através do pastor, né, Nishizumi, Masayoshi Nishizumi, que tinha um internato, porque naquele tempo os estudantes, os filhos dos imigrantes queriam estudar e não tinham onde ficar. Então o pastor Nishizumi tinha um internato lá em Morumbi, depois mais tarde em São Joaquim, aqui em São Paulo, né? E, e entre os internos, estudantes, jovens, haviam pessoas que eram filhos de patrões de colônias de imigrantes. E uma das colônias foi de Embura, né? E lá havia pessoa chamada o senhor Yamazaki, que acolheu meu pai, a nossa família, nós três. E assim que chegamos, eu acho que ficamos um pouco tempo com o pastor Shimizu, o pastor Nishizumi, mas a gente foi para Embura. Daquele tempo, né? Não a Embura hoje, né? Mas é 1939, agosto, nós chegamos no Brasil e fomos morar no sítio, na colônia do senhor Yamazaki, né? Onde havia muita plantação de batata e todo imigrante tinha que exercer função de agricultor e assim como todos os imigrantes que tinham vindo antes, meu pai também foi, né, trabalhar na roça, né, e era plantação de batata, parece que era tempo de colheita. Então, minha mãe sempre lembra do primeiros dias, a maneira que os imigrantes trabalhavam, né, e como que viviam. Minha mãe não conseguiu colocar lenço e chapéu de palha na cabeça e andar de tamanco. Minha mãe, que veio de Osaka, de Akashi, né, de uma vida bem diferente, de repente entra na colônia japonesa do Brasil, todo mundo descalço, né, e pisando o chão. Meu pai foi trabalhar na roça, colher as batatas de gravata, né? De camisa e chapéu, né? E chapéu era de palha, como todos os outros, né? Acho que ele ganhou de alguém. E se a safra não fosse bem, naquele tempo não tinha renda nenhuma, mas havia cerca de 10 famílias nessa colônia e meu pai era para ser um dos colonos daquela fazenda, né? Então, no final do dia, todos os imigrantes que vieram, eu acho que estava passando muita dificuldade financeira e nunca quem ganhava dinheiro só se tiver boa safra, né? Então, o dinheiro que eles trouxeram do Japão, acho que foi diminuindo cada dia. Então, no final do dia, que começava às 6 horas da manhã, com o apito da serraria, e trabalhava levando a enxada, que nunca tinha puxado, né? E, então, o serviço era muito duro. Mas na colônia, tinha várias crianças, muitas crianças da minha idade, 3, 4, 5, 10 anos, e não tinha escola nenhuma para ensinar japonês e tinha que andar bastante para ir na escola mista do bairro onde a gente morava. Então, os pais, né, os imigrantes, queriam dar estudo para os filhos, achavam que crianças tinham que estudar, né? Então, souberam que meus pais eram da igreja e meus pais naturalmente começou a escola dominical mesmo com 3, 4 crianças,
Mas um dos pais veio falar com minha mãe, meu pai, pedindo para não só domingos, mas todo dia ensinasse, ajuntasse as crianças e ensinasse as crianças alguma coisa. A minha mãe, que era professora de Jardim da Infância no Japão, meu pai sabia da necessidade de educador no Brasil, eles tinham alguns certificados, algumas experiências, e a meta deles era evangelismo, né? Então, com muita alegria, eles atenderam esse clamor dos imigrantes daquela colônia. Então, minha mãe conseguiu reunir várias crianças e os pais ajuntaram dinheiro e construíram até uma escola, né, um prédiozinho de madeira, telhado, e começou a reunir várias crianças. Eu com 3, 4, 5 anos ia junto com minha mãe para desenhar e depois começar a estudar. E o que está valendo até hoje, né? Graças a Deus, o que eu aprendi de japonês foi com meus pais. Mas a guerra começou, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que a guerra que começou em 39, no final de 39, 40, né? E começou a atingir os japoneses aqui no Brasil, mas em 41, por aí, né? Então, foi proibido de falar japonês, né? Então, em São Paulo, eu acho que foi mais acentuado, né, a perseguição aos japoneses. Eu sei que vários pastores não podiam fazer o trabalho, então foram presos. E lá em Bastos, por exemplo, fora de São Paulo, né, pastores ficaram na cadeia várias semanas, né? Em São Paulo também parece que houve. Agora, em Embura, um pouco retirado, houve boatos, né, de que viria delegado, polícia, e se tivesse alguma literatura em japonês, ia ser preso, né? Então, aos poucos nós começamos a sentir, primeiro foi a língua, né? A escola tinha que estar bem retirado do lugar muito visível, onde pudesse ser visitado muito rapidamente. Então, ficava atrás da montanha, então tinha que andar um pouquinho mais da nossa casa para atrás da montanha. Tinha que atravessar uma montanha e meio escondido a gente fazia, tinha classe de japonês. Culto, meu pai não queria parar. Meu pai tinha um lema que dizia que Deus em primeiro lugar, sempre, aconteça o que acontecer, em todas as áreas da vida. Então, ele não queria parar com culto nenhum. Então, o que ele fez? Com muita coragem, né? Até hoje eu lembro, Careço de Jesus, é o primeiro hino que eu aprendi do meu pai, em português. Na parede de casa tinha bastante versículos escritos por meu pai, colado, né? Para dizer que aqui se fala português também, e os policiais, se viessem, eles nunca vieram, mas naquele tempo meu pai fez o esforço de aprender um pouco português e fazer o trabalho de educação e de evangelismo em português, né? Não abertamente assim em japonês. Tá certo que a gente orava em japonês em casa e alguma reunião de oração era feita de noite, altas horas da noite em japonês, leitura bíblica, eu acho que sempre teve, né? Mas nessa época, o que faltou de alimentação começou a faltar também, né? Foi afetado nessa área também, durante a guerra, foi a falta de farinha de trigo, óleo, né? Açúcar, essas coisas começou a faltar, né? Não foi tão difícil como no Japão. Naquele mesmo tempo, no Japão era bem escasso, né, a comida.
Mas no Brasil afetou né, pouca coisa comparando com o Japão, mas foi racionalizado, né? Cada semana, cada família, não sei quantos pacotes de farinha. Então, tanto é que pão era difícil de comer, né? E a gente fazia bolinhos, né? Óleo era difícil, então a gente usava sem fritar, né? Era assar, né? Então, e a carne também, bom, carne é por causa da distância do açougue com a nossa casa, era uma vez por semana, né? E a gente começou a frequentar a escola brasileira, né? Com meus 6 anos comecei a ir até a Marcilac, né? A pé, nos trilhos das matas, né? Onde meu pai, tempo em tempo, né? Ia para abrir o caminho do trilho, porque tinha que andar por meio da mata, né? E a vida não era tão fácil, ainda mais para os meus pais. Eu acho que havia muita diferença de vida do Japão e do Brasil, mas para mim, né, foi natural. Todo mundo está fazendo, todo mundo vive assim, né? E para mim não era nenhum sofrimento e aprender japonês e português ao mesmo tempo. Também eu nunca passei por dificuldade. As duas coisas entraram juntos, né? E meu pai sempre não conseguiu falar português fluente até o fim, depois de tantos anos de vida no Brasil, mas ele conseguiu se virar, né? E meu pai, então, teve essa vida durante a guerra aqui no Brasil, com bastante crianças acolhidas na casa dele, como internato, e ensinando japonês, meio escondido, né? E mais, muitos pais queriam que meu pai fizesse isso, esperava muito que minha mãe e meu pai fizessem isso. E meu pai, andei muito na garupa da bicicleta do meu pai. Um dia nós dois caímos num tombo, né? E não esqueço desse tombo. E eu que estava insistindo para o meu pai, eu quero ir na garupa, que eu não quero andar mais. E meu pai falou, vai andando, porque esse trilho aqui está muito difícil de andar de bicicleta. Mas eu queria ir na garupa e acabamos caindo um tombo juntos, né? Mas hoje eu lembro como um episódio muito achegado de pai e filha, né? Na infância. Mas mais tarde meu pai largou bicicleta, porque essa bicicleta tinha trazido do Japão, no navio, né? E era uma arma preciosa daquele tempo para transporte, mas ele abandonou porque não havia peça de bicicleta aqui no Brasil. Então, mais tarde mudou daquela casa para outro lugar e mudou, encontrou com o senhor Bando, que cedeu ao terreno dele, e hoje existe a igreja de Embura, no terreno do senhor Bando, onde meu pai foi o primeiro pastor e construiu a casa pastoral e o templo, que foi destruído há pouco tempo, né? E meu pai morou lá por vários anos, desde 39, naquela região toda de rural, né, de zona rural, e até ficou ali até 53. 54, em 54 ele mudou para Santo Amaro, na época que eu consegui o primeiro emprego depois de aprender datilografia. Aí eu estava estudando, morando na casa dos outros, porque meu pai morava muito longe do ginásio, né? Então, eu morei na casa dos outros pastores e leigos que eram amigos do meu pai. Em 54 a gente mudou para Santo Amaro, comecei a trabalhar no CMTC, né? E então começou a entrar um saláriozinho para mim e com isso eu ajudei meu pai a pagar aluguel em Santo Amaro. E no ano seguinte, 55, meu pai foi enviado para Apucarana como
pastor, e começou, aí que meu pai, em Apucarana, é que meu pai começou a receber salário, né, honorário do pastor. Até então vivia de escola de japonês e também de doações, ofertas, doação de material, né, de batatinha, um saco de batatinha. Então era todo dia só batatinha, meses e meses. E se tinha, era safra de repolho, então era só repolho. E se era pepino, a gente tomava até sopa de pepino, né? E não só salada, mas a gente vivia assim. Mas nunca meus pais reclamaram e eu nunca ouvi, né, que meu pai dizendo que aqui estamos vivendo muita pobreza, dificuldade financeira. Mas meus pais estavam sempre alegres, né, por essa aventura de viver aqui no Brasil. E eu perguntei para os meus pais, mas não foi um sofrimento, dificuldade? Não, eles tinham 30, minha mãe tinha 32 anos quando veio para o Brasil, meu pai com 38, né? Então eram jovens, aventureiros, queriam uma coisa nova. Então toda essa vida, mesmo sem ganhar um honorário pastoral, né? Tinha um grupo, né, de pessoas na igreja de Embura, mas não tinha esse sistema de oferecer um honorário pastoral, como hoje em dia, né? Então, o concílio também não foi organizado naquele tempo. Então, quando foi, em 55, foi para Apucarana, estado de Paraná, meu pai foi pastor pioneiro, e ali é que começou a receber honorário pastoral, né? E na despedida, né, os japoneses têm costume de oferecer um dinheiro, né, gosenbetsu, né, você vai precisar desse dinheiro especial quando vai viajar, quando vai montar uma casa e tudo mais. Então, meu pai foi confiante que Deus ia prover todas as necessidades. Realmente, hoje eu digo, a gente que tem todo convênio pastoral, honorário pastoral, aposentadoria, seja grande ou pequeno, mas naquele tempo que não tinha nada disso, né? Como que eles viviam, mas viviam alegres, contentes, no pastorado de 5 anos em Apucarana. Depois foi enviado para São José do Rio Preto, ficou, acho que foi só 1 ano. Mas ali converteu uma pessoa importante, que hoje é membro da Igreja de Pinheiros, senhor Maurice, e depois meu pai foi para Barretos, né, o concílio enviou, e meu pai foi para Barretos, e eu, durante essa época, últimos anos de Apucarana do meu pai, eu estava no seminário, então não acompanhei muito de perto essa mudança do meu pai, mas ele veio morar em Rio Preto, onde eu estava, e ajudando um missionário, né, e eu terminando mais os meus estudos. Fui terminar o meu colegial só em Barretos, quando eu fui morar com meus pais. E depois meus pais foram enviados para São Paulo, em Santana, morou na rua Ezequiel Freire, né? E um pouquinho antes disso, eu me casei, tive filhos, e meus pais, eu acho que foram para o Japão, depois de muitos anos, eu não sei que ano que ele foi, mas depois de muitos anos, eles foram, meu pai e minha mãe foram para o Japão, na época que tinha sido enviado para a igreja de Santana. E tinha vários obreiros para cobrir a ausência dele, então meus pais puderam ficar um bom tempo, né, viajando pelo Japão, matando as saudades, reencontrando os amigos, né, e ainda conseguiu levar quase 30 pessoas para o turismo no Japão. E nessa época já, né, depois de tanto tempo depois de guerra, então, foi em 70, né, Expo 70, né, naquele ano em que viajaram,
e levaram 30 pessoas, e a colônia japonesa aqui no Brasil também, pessoas conseguiram juntar dinheiro para poder viajar de avião para o Japão, né? No tempo que a gente veio como imigrante, jamais poderia pensar em viajar de avião, mas naquele tempo de anos 70 já podia pensar em viajar de avião, né? E meus pais viajaram e mataram saudades, conseguiram encontrar vários irmãos, mas minha mãe já tinha perdido meu avô, e meu pai tinha perdido o irmão mais velho, né? Mas encontrou com outros irmãos e sobrinhos, irmãos em Cristo, né? E depois da guerra tinha mudado muita coisa no Japão, né? Eles contaram isso e depois que voltaram. E Ezequiel Freire foi o primeiro lugar em São Paulo onde eles moraram vários anos. Nesse tempo, como eu já estava casada com outro ministério, eu não sei direito, mas eu sei que minha mãe gostava de ir na feira, ia à feira, e na volta da feira, ela estava de olho no terreno baldio e encontrou aquele lugar na rua Duarte de Azevedo, onde tem a igreja de Santana hoje, né? E minha mãe falou, achei um terreno, vamos dar uma procurada, como que é? E poderia vender ou não? Tem uma casa na frente, mas lá no fundo tem terreno lá, e quem sabe dá para construir uma igreja. Meu pai foi o segundo pastor, né? O primeiro pastor da igreja de Santana foi o pastor Shimizu, foi no terreno do Dr. Watanabe. E depois que o pastor Shimizu foi para outra igreja, meu pai sucedeu como segundo pastor e conseguiu fazer a campanha de construção, e vários membros, né, preciosos que já estão no céu, eles ajudaram aquele trabalho de aquisição e construção da igreja. Eu não sei a história da igreja com muito detalhe, mas eu sei que em 70, né, na década dos 70 foi construída a igreja. Eu acho que ano passado a igreja de Santana comemorou o cinquentenário, né? Meus pais moraram na casa pastoral da rua Duarte de Azevedo até bastante idade avançada. Acho que tinha 88 anos quando meu pai fez a festa de 88 anos, já bastante idoso, mas o concílio permitia. E né, meu pai não queria deixar o pastorado, e com toda a deficiência dele, né, vários leigos ajudaram muito, e mais tarde, né, pastores em português foi enviado também, e o trabalho em português cresceu bastante naquela igreja. Então, foi a transição de japonês para português, né? O pastorado do meu pai não conheço muito. Tem algumas fotos, né, de episódio de batismo, pastores que ajudaram, seminaristas que ajudaram, leigos que dedicaram, leigos como o senhor Satake, que já está junto ao Senhor, outro leigo importante foi mais tarde tornou pastor, o pastor Nakayama, ajudou bastante. Meu pai deve muito a eles nas visitações que meu pai gostava de fazer. O senhor Takashima, que né, apesar de debilitado, ainda continua firme no culto aos domingos. Devemos muito a ele e à família. E meu pai disse que fazia muita visitação. Aos domingos não queria ver ninguém parado depois do culto de domingo de manhã. Então pegava os leigos, todas as pessoas que pudessem ir, e visitava as pessoas que não vieram no culto, levava o boletim
E durante a semana meu pai distribuía para a vizinhança e também ia aos domingos para lugares mais distantes, né? Cachoeirinha, Jaçanã, Guarulhos, né? Foi até Mariporã, depois foi para até Atibaia e Bragança, né? Toda essa região norte de São Paulo foi o campo de pastorado do meu pai, né? E meu pai, todo mês de janeiro, ele queria sair um pouco do pastorado e ia para campo de pastorado antigo, né? Que é Barretos, Rio Preto, Apucarana, Paraná. E janeiro era o mês que ele visitava outros campos, né? Outras cidades. E para isso, todo ano ele comprava um passe de trem mais em conta por quilometragem, né? Existia isso, eu não sei se existe até hoje, mas naquele tempo existia. Então meu pai todo ano em janeiro comprava essa passe de transporte. Acho que até 88 anos mais ou menos morou lá. Mais tarde minha irmã e o senhor Takashi, o meu cunhado, acolheu meus pais na casa deles, né? Já sendo idoso, estava ficando mais difícil para minha mãe cozinhar e quantas vezes teve dificuldades físicas, né? E falhas. Então, minha irmã acolheu e foi muito bem tratado, com netos já lá juntos, né? E minha mãe um dia caiu na escadaria da igreja de Santana, então quebrou o fêmur e eu tinha feito cirurgia do fêmur bilateral no ano anterior, em 90, Aí minha mãe quebrou o fêmur em 91. Então, a gente morava em Campinas, então convidamos a minha mãe e meu pai para vir morar em nossa casa, que tinha que fazer, depois da cirurgia tinha que fazer a fisioterapia. E como eu tinha passado no ano anterior essa mesma experiência de passo a passo recuperar, e ficava mais fácil, então veio morar lá em Campinas, onde a gente estava, morou conosco e depois a gente foi enviado para a igreja em São José dos Campos em 91, né? E a partir de 92 vieram morar conosco em São José dos Campos. 93, né? 92, meu pai fisicamente estava muito bem. O coração dele também estava muito bem, mas ele tinha sido matriculado no Instituto de Coração e ele tinha periodicamente algumas consultas, né? Só para avaliar. Não tinha problema nenhum, pressão estava 12/8 e vitamina também nunca precisou de nada, nem cálcio, não tomava remédio nenhum, né? Meu pai, por causa de tanta andança de visitação, viagem que ele fazia, então ele tinha um físico, né? Físico muito bom com seus 92 anos de idade, né? E 93, né? Ele esquecia muito, mas uma coisa ele nunca esqueceu na vida até o fim: evangelismo aos japoneses. Ele saía da minha casa, não sabia para que lado ir, mas a meta dele era procurar japoneses e evangelizar. Então ele sumia da minha casa, foi um desespero para nós, mas quando achava, estava na casa de algum japonês. E depois de horas, né, a gente achava ele, eu não podia acomodar a bronca, porque ele estava evangelizando o japonês, né? E quantas vezes aconteceu isso? Mas a gente nunca conseguiu dar bronca nenhuma, porque o motivo por que ele sumiu de casa era
evangelismo, né? E contato com japoneses, conversando com os idosos, confortando, animando, ouvindo a história deles, né? E um dia, eu quero terminar com esse episódio, né? Um dia eu ia para o banco junto com ele, abri o portão da nossa casa pastoral em São José dos Campos, abri o portão, depois eu fui buscar alguma coisa lá dentro de casa. Nesse interim, meu pai saiu do portão e sumiu. Não sei que lado foi. E meu marido tinha motocicleta e foi para norte, sul, leste, oeste. Ficamos 3 horas procurando. Minha mãe orando. A única coisa que meu pai sabia é que ele morava em Santana. Agora, São José dos Campos tem um bairro chamado Santana. E se alguém perguntasse para o meu pai, onde o senhor mora? Santana. Se levasse para Santana de São José dos Campos, era mais difícil para a gente achar ele, né? E a gente orava. Deus sempre responde às orações. Responde mesmo. Porque minha mãe estava orando e nós orando, cansado de orar, esperar. Meu marido deixou de procurar de moto e nós concentrados em oração. Aí tocou o telefone, né? E um senhor falou assim, aqui está um senhor de idade. Mas que alívio para nós, né? É meu pai. E como que acharam ele, né? E nós ficamos tão curiosos para saber, mas o telefone dizia o seguinte, que perguntaram o nome dele, onde morava em Santana, mas ele falou que ele era pastor da Igreja Metodista Livre. Ele sabia falar isso em português, a única coisa que ele não esqueceu foi isso, e com isso a dono da loja, onde ele acabou entrando e sentando, porque estava tão cansado de andar, então a pessoa procurou na lista telefônica e achou o endereço e o telefone da nossa igreja de São José dos Campos. Aí achamos ele, né? Era bem longe, perto da pista de Dutra. Eu fui a pé, correndo, em vez de chamar um táxi e trazer meu pai que estava cansado, na empolgação eu peguei no braço dele e voltamos andando, né? E eu era um pouco mais jovem, né? E por isso tinha pique para andar junto com meu pai, que tinha muito mais força para andar. Mas eu dou graças a Deus pela vida do meu pai, né? E depois desse episódio, né, a gente nunca mais deixa o portão aberto, mas a gente só admira, nossa família e todos nós admiramos como Deus cuida de um ser humano que obedece ao Senhor, crê nele e quer servir a Ele, custe o que custar, sem contar com retorno, né? O maior prazer era ver pessoas conhecendo a Jesus. Ele faleceu com 93 anos, em dezembro de 1993, no ano que o meu irmão Makoto, o filho mais velho do meu pai, tinha ido para os Estados Unidos. Mas meu pai tinha despedido do meu irmão mais velho, quer dizer, logo depois de mim, com bastante né, incentivo, citando uma frase que samurai dizia, se vai fazer em alguma terra algo de importante, não volte enquanto não completar esse trabalho. Quer dizer, não volte para o Brasil enquanto você não terminar seus estudos, né? Não vai ser fácil, mas vai ser uma coisa que Deus pode abençoar. Diz que é uma frase em samurai, né? De samurai, mas é incentivo. E meu pai foi de repente, faleceu, né? Foi de repente. Foi num acidente, mas naquela manhã eu tinha orado com ele. Orei por ele, né? E
De repente tivemos que fazer o enterro, mas foi muito triste, mas foi muito solene, muito bonito, porque as pessoas falaram que foi muito bonito e solene o enterro, e lembram do meu pai, que às vezes foi muito durão, né? Muita gente né, reclamava por ser tão duro, mas se não fosse aquela dureza, né, não teria vencido os obstáculos da vida, né? Glória a Deus pela vida dele e que em nome do Senhor seja conhecido através da vida do Sukeichono. Amém.